De novo, careca, de novo. Tô aqui de novo. Hoje eu tô que tô, irmão. Eu tô igual o Quaquá. Tô igual com a ô, senhor. Galera, olha só. Eu tenho vários amigos aqui, vários vascaínos, converso com muitos e tem opiniões divergentes em relação ao Vasco mandar o seu mando de campo jogar em São Januário contra o Flamengo ou jogar no Maracanã. Há uma opinião divergente entre esses amigos, né? Vários amigos. Uns acham que o Vasco deveria, sim, jogar em São Januário e outros, a gente vai jogar no Maracanã mesmo. O Vasco deveria jogar no Maracanã e que se foda. Bom, enfim, são opiniões divergentes do mesmo assunto, claro, mas todos são unânimes. Todos são unânimes. Se o presidente do clube vem a público e diz o seguinte, olha, vou fazer de tudo para jogar em São Januário, cara, ele tem que fazer de tudo para jogar em São Januário. E hoje a gente vê que ele não fez de tudo. Ele teve uma negativa lá do BEP, de que não poderia ter jogo em São Januário, e foi correndo fazer acordo com o Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã. Nesse meio tempo, dois torcedores do Vasco, olha isso, cara, dois torcedores entram na justiça e conseguem uma liminar para que o jogo seja em São Januário. Uma decisão foda da juíza, enfim. E a juíza explica tudo nos seus mínimos detalhes ali, enaltecendo, inclusive, São Januário. E a gente vai jogar no Maracanã. Dia 19, já está confirmado já. Dia 19, Vasco Flamengo em São Januário, não. Dia 19, Vasco Flamengo no Maracanã. É isso aí. No Maracanã. Casa do rival, querendo ou não, é casa do rival. O Vasco, quando houve essa concessão, o Vasco tinha o presidente Alexandre Campelo, falou que ia entrar na justiça, fazer um monte de coisa. Não fez porra nenhuma. Hoje, o Maracanã pertence ao Flamengo, 65%, o restante lá com o Fluminense, e o Vasco entra no consórcio. Olha isso, senhor, entramos no consórcio. Meu Deus do céu, tá bom, entramos. Vamos jogar esse jogo do dia 19, que é o primeiro, e vamos jogar mais alguns jogos no Maracanã. Aí, calma aí, São Januário. Não, vai estar em reforma. Vai estar em reforma e estamos fazendo isso. Tá bom, então. Valeu. Beleza. Pega a liminar aí dos torcedores, né, que entraram na justiça e ganharam. Fizeram o que a diretoria não fez. Porque se a diretoria tivesse feito, ganharia do mesmo jeito. Limpa aí, ó. Pega e limpa. Quando tu for no banheiro, aí tu limpa aí o teu cu com essa liminar aí. Cara. Tem muita gente que fala, porra, careca, tu deveria fazer assim, tu deveria ser... Mas, irmão, eu não tenho papa na língua aqui. É uma decisão liminar que só serve só pra você ir no banheiro e limpar teu cu com ela. Cheio de bosta. Porque não adiantou porra nenhuma. Cedeu. Vamos jogar no Maracanã. Vamos jogar os próximos jogos também no Maracanã. Contra o Flamengo. Vasco tendo mando de campo. E foda-se. O que vale é o dinheiro. Vale o dinheiro. Igual quando venderam o Vasco. Vamos vender o Vasco. Opa, somos milionários. Estamos milionários agora vendendo aí os jogos, né? Que é uma venda de jogo pro Flamengo, cara. Infelizmente. Cara, mas assim, são opiniões, cada um tem a sua. Só que eu acho que quando o Pedrinho vem e ele diz que o Vasco iria mandar os seus jogos em São Januário, que ele iria lutar, que ele iria brigar, para isso não brigou porra nenhuma. Não brigou porque a gente viu que não brigou. Porque teve dois torcedores que conseguiram o que eles não fizeram. Nem entraram na justiça. Vou colocar aqui agora um videozinho do Carlos Amodeu, CEO da Vasco SAF, que fala pouquinho, né? Fala pouco pra caralho. Parece que esse cara nem existe, mas hoje apareceu. O Carlos Amodeu falando exatamente isso, que o Vasco vai jogar com o Flamengo, enfim, falando sobre o acordo que eles fizeram com a dupla Fla-Flu. A gente vai ver aí, há pouco, deve ter o quê? 1h30 que ele falou isso lá na Sport TV. Vamos ver o vídeo aí, galera. Cara, pra mim, na minha humilde opinião, é mais um sinal de apequenamento da instituição, que já foi muito apequenada quando vendeu a SAF do Vasco, quando vendeu o Vasco para um grupo estrangeiro. Hoje, muita gente se confunde, tá? O que tá ali não é o associativo, não. Apesar de o presidente do associativo estar ali dominando tudo, não é associativo. O que está no Vasco hoje é uma empresa, irmão. É uma empresa. O Vasco tem profissionais capacitados e gabaritados para estar ali, tá?
Não vem com essa história de que é o associativo que tá fudendo o Vasco. Não, o Vasco hoje é SAF, Clube Empresa. E essas coisas estão acontecendo com o SAF, Clube Empresa, tá? Fui, tamo junto, depois eu volto. Boa noite a todos vocês, é um prazer ter a oportunidade de participar do programa, né? Uma boa noite não apenas a vocês, mas todos os telespectadores, em especial aos torcedores do Vasco, né? Para que nós possamos ter a oportunidade de falar sobre essa situação. Nesse caso especificamente, é importante eu contextualizar o tema no sentido de dizer que o Vasco acredita que a sua casa, que São Januário, é o estádio que nós sempre quisemos e sempre pretendemos jogar, não apenas o clássico do próximo dia 19 contra o Flamengo, como todas as demais partidas. Nós recebemos no estádio São Januário todas as equipes do futebol brasileiro com absoluta normalidade. E por conta deste fato, nós entendemos que São Januário é um estádio capacitado, habilitado e em condições, sim, para receber um jogo entre Vasco e Flamengo. Entretanto, na semana passada, e nós trabalhamos intensamente, tomamos todas as medidas administrativas que nos cabiam tomar para que nós pudéssemos fazer valer o mando de campo da nossa casa para o clássico do dia 19, quando no dia 4, na semana passada, nós fomos surpreendidos com uma decisão negativa do BEP a respeito da possibilidade de nós jogarmos a nossa partida contra o Flamengo na nossa casa em São Januário. A partir da medida que nós recebemos uma negativa do BEP, que ao dizer que São Januário não teria condições para receber um jogo contra o Flamengo, atesta, né, a incapacidade do BEP em garantir a segurança de 1.000 torcedores do Flamengo em São Januário, o que para nós é absolutamente incompreensível, né, embora sejamos obrigados a aceitar. É incompreensível que um batalhão especializado, né, de uma polícia super competente, que é a Polícia do Rio de Janeiro, que garante a segurança em eventos de grande magnitude, né, de caráter global, inclusive, não tenha condições de garantir a segurança de apenas 1.000 torcedores de uma torcida em especial, que é a torcida do Flamengo. Porque todos os demais clubes que visitam São Januário, né, e que jogam contra o Vasco, as suas torcidas são recebidas dentro de normalidade e nós não temos tido nenhum tipo de anormalidade ao longo dos últimos anos. Então, o primeiro ponto importante a colocar é: São Januário é a nossa casa, São Januário é o estádio que nós gostaríamos desde o princípio de jogar essa partida contra o Flamengo. Entretanto, a partir do momento em que a gente recebe uma negativa do BEP para que nós possamos mandar um jogo em São Januário, e volto a dizer, negativa essa que nós entendemos incompreensível e injustificável, nós precisamos responsavelmente tomar todas as medidas necessárias para garantir um novo local para o estádio. Nesse período, o Newton Santos, né, que é um estádio que nós inclusive já utilizamos esse ano, está ocupado por um show privado, então não estaria disponível para que nós pudéssemos atuar no Newton Santos, e também o Regulamento Geral de Competições da CBF, né, determina que qualquer transferência de mando de campo para outro estado da federação deva ocorrer com no mínimo 20 dias úteis de antecedência ao jogo, o que não acontece nesse caso. Então, em nenhum momento de quinta-feira em diante nós teríamos ou temos a possibilidade de levar esse jogo para um outro estado da federação por determinação do Regulamento Geral de Competições da CBF. E também, por definição do Regulamento Geral de Competições da CBF, nós tínhamos até a última sexta-feira o prazo específico para que nós pudéssemos indicar o estádio para essa partida. Por conta disso, o Vasco, então, passou a negociar, não apenas com o Flamengo, mas também com o Fluminense, um acordo bem mais amplo do que somente a partida do próximo dia 19. Nós negociamos, tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense, um acordo mais amplo, que está formalizado, através do qual a gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as partidas válidas pelo campeonato estadual, em 2025 e 2026, serão jogadas no Maracanã com um público 50% para cada torcida. E, além disso,
Nessas partidas em que o Vasco atuar como mandante no Maracanã, o Vasco terá condições comerciais equitativas às condições comerciais praticadas para Flamengo e Fluminense quando atuam como mandante. Isso no que se refere ao valor da locação do estádio, à exploração de estacionamentos e exploração de camarotes. E também terá condições operacionais diferenciadas em relação àquilo que vinha sendo praticado até então. Nós teremos a possibilidade de ambientar o nosso vestiário de Vasco, nós teremos a possibilidade de termos uma zona mista identificada de Vasco, nós teremos as bandeirinhas de escanteio identificadas de Vasco, teremos uma iluminação do estádio alinhada com o nosso clube, né, e uma série de outras questões operacionais que são importantes, que demonstram o reconhecimento de Flamengo e Fluminense da importância que o Vasco tem para o estádio do Maracanã também. Além disso, nós estabelecemos um direito do Vasco em 2025 e 2026, além dos clássicos que nós vamos atuar como mandante em 2025 e 2026, que nós tenhamos a possibilidade de atuarmos como mandante no Maracanã por mais 8 partidas, né, nesse período de 2025 e 2026. Então, construímos um acordo ao longo do final de semana, acordo esse que já estava encaminhado, em vias de assinatura, foi celebrado no dia de hoje com Fluminense e Flamengo de uma forma bem mais abrangente que o jogo do dia 19, quando então fomos comunicados da decisão liminar numa ação promovida por 2 torcedores, a quem eu inclusive saúdo por defenderem os interesses do Vasco para jogar em São Januário, como sempre foi a ideia do nosso presidente, como sempre foi a visão do nosso presidente. Entretanto, quando nós tomamos conhecimento dessa decisão, nós já tínhamos um acordo firmado com o Fluminense, um acordo firmado com o Flamengo, de uma forma bem mais ampla do que simplesmente o jogo do dia 19. E a credibilidade de um clube também se mostra, se constrói, se reforça à medida que nós cumprimos os acordos institucionais que nós fazemos. Então, embora a gente tenha hoje o advento dessa medida liminar, por conta de tudo isso que eu falei, peço desculpas por ter me alongado na explicação, mas era importante contextualizar tudo isso, nós então confirmamos o acordo para que o jogo do dia 19 aconteça no Maracanã, com torcida de 50 para cada um deles, com condições comerciais diferenciadas para o Vasco, com condições operacionais diferenciadas para o Vasco, aliadas a esse direito que o Vasco terá de mandar mais 8 partidas dentro do Maracanã em 2025 e 2026, marcando um momento em que o Vasco retorna ao Maracanã, né, sem que haja necessidade de ingresso de medidas judiciais, como foi muito recentemente algumas das últimas partidas que o Vasco jogou contra o Flamengo, contra o Fluminense no Maracanã. Então a gente entende que esse acordo é um acordo que ele transcende apenas o jogo do dia 19 e ele é um acordo que marca um novo momento onde o Vasco retorna ao Maracanã de cabeça erguida, né, a esse estádio que tem uma história super importante para o futebol brasileiro e carioca.